Entendeu? Mas continuando, agora posso falar sério? Não, eu não consigo falar não. Posso falar? Ainda tem que ganhar aqui. Tem. Não, posso falar não. Mas aí, eu sei. Olha, o cara é burro. A gente estava falando É de um assunto inteligente, interessante há meia hora atrás. Agora vamos falar de outro assunto interessante. São os malucos do mundo que existiu aí no passado. Bom, um cara interessante que eu estudei até lá durante um tempo e notei. Aliás, pra mim era uma pessoa assim, uma pessoa que teve, acima de todos eles que a gente conhece, Einstein, lá e tudo mais, uma pessoa que teve assim uma ideia, na época, uma ideia assim, lá fenomenal, da descoberta de matemática que ele fez na época, e tá até hoje a gente usa, qualquer coisa a gente compra aí, tem a porra lá da matemática que ele descobriu, lá atrás. Depois pegaram aquilo e colocaram dentro da eletrônica, das leis de eletrônica, e aquilo realmente funciona até hoje. Aquilo foi o Laplace. Interessante, porque o Laplace ele é um cara que até então tudo é o domínio do tempo. O que é o tempo? O tempo é aquilo que ela vivendo aqui agora. Ou seja, se eu bato esse garfo aqui, ó, 1 segundo. Beleza, 1 segundo. Mais 1 segundo, né? Outro segundo. Isso já existia. Mas ele transformou isso para o domínio da frequência, ou seja, o inverso disso. O inverso de 1 segundo é 1 Hz em frequência. Isso também já existia antes dele. Alguém já tinha lá, só que ele conseguiu juntar as coisas, né? Como todo cientista que teve uma repercussão grandiosa, foi aquele que conseguiu juntar algumas coisas de outros e aplicar na sua observação. Porque a melhor coisa que existe, ou melhor, o que existe nessas pessoas que descobriram grandes descobertas, que eles eram observadores. Que é um cara observador? Simplesmente observar a natureza. Como Newton foi, como Einstein foi e como Laplace foi. Eles observavam a natureza. No Newton, a maçã cair. No Einstein, juntar lá as leis de Lavoisier que tinha feito lá atrás. Voltaire, acho até. E esse cara, esse Laplace, ele foi um cara interessante, porque ele fez uma revolução na matemática. Tudo que era do tempo ele transformou ao inverso, como você está no branco para o preto. Imagine, aluno, você é um aluno, certo? Não é? Muito bem. Você está no branco e você passa para o preto. Do branco pro preto foi o que ele fez. Ele estava no tempo e passou pro inverso do branco. Qual é o inverso do branco? O preto. Muito bem, então ele foi pro preto. E esse preto era o domínio da frequência. Então ele começou a desenvolver leis no domínio da frequência. Só que para ele fazer isso, não foi simplesmente fácil. Por quê? Embora muito antes dele já tinha se desenvolvido o número imaginário, que já existia, muito antes dele, 1400 e pouco, 1300 e pouco, depois eu li alguma coisa que foi até antes de 1300 e pouco, alguém lá, um cara fulano lá, tinha descoberto o número imaginário, que além do número real, o número 1, existia o número imaginário. Depois deram o nome de I e depois J. Uma nomenclatura, né? Mas alguém já tinha descoberto isso 400 anos, 300 anos, 200 anos depois dele. Então ele pegou isso que já existia, o número imaginário. Como era inverso, o que ele pensou? Um negócio interessante. Se é o inverso, se eu pegar um círculo trigonométrico que já existia também,
certo? Já existia o ciclo lá de trigonométrico. E ele pegava, e alguém já tinha pego o ciclo, olha só o que ele fez. Alguém já tinha pego o ciclo trigonométrico, já tinha dividido em 4 partes, 4 facetas, certo? E o lado esquerdo era relacionado ao I, né? Daqui para cá o I, daqui para cá o I positivo, I positivo, I lá negativo, e os números reais, positivo para cá, de para cá. Até então o nego só conhecia o real. O real que era? Era o tempo. Que lindo. Se eu tô no inverso, eu tô do outro lado. Eu tô no I. Foi aí que caiu a ficha do cara. O cara é um tremendo Esse filho que da é bem puta. invejoso. Por quê? É, invejado. Porque ele pensou assim, porra, que legal. É, Eu tô agora aqui, ó. é. Eu tô nesse ciclo aqui, ó, imaginário. Pô, tá vendo? Eu não tô, mas existe. Beleza. Não consigo. Só que não bastou isso pra ele. Isso já tinha nego, já tinha lá descoberto. Mas o que ele fez? Beleza. E olha, ele começou a juntar. Ó, até então, o lado matemático já existia. Ele tá na outra parte, né? Parte temporal. Ele fala assim, então a parte da frequência, como é inverso, Bem bonito, né? tem a ver com o lado inverso do lado real, que é o imaginário, que alguém já tinha descoberto. Interessante. Aí ele falou assim, eu acho que ele falou assim, né? Porque todo doido pensa alguma coisa. Aí ele falou assim. Adoro. Adoro o quê? A música é Altilissa, hein? Pra quem não conhece, é Altilissa. Poucos conhecem, já morreu, mas tudo bem. Mas aí, o cara falou assim, pô, interessante. Como é que eu vou transformar o número real no número imaginário? O número imaginário, a gente conhecia só pelo número I. I, ou, né, I. Ele falou assim, não, eu vou criar o número J. Também tem um primo em cima, né? Parece I, mas não é. É o número J. E ele falou assim, eu vou criar o número ômega. Ômega ligado à frequência. Ômega, o W. Então ele criou o ômega, J ômega. Então ele montou agora o círculo trigonométrico J ômega. Não era mais I, nem mais R, como era lá na matemática. Era o J ômega lá em cima. Ômega, quiser... O que ômega queria dizer? Olha, o cara teve umas ideias, não dá pra entender qual como ele dizia que o ômega era 2π. Como é que podia ser isso? O ômega era 2π, ou seja, 2π era o arco da circunferência. Sabe por quê? O cara falou assim, olha a ideia que o filho da puta dele. Não pode ser. Isso aí não vem lá do nada. Ele fala assim, se o ômega, eu vou criar o ômega, e o ômega é 2π. Só que o 2π é o tamanho da circunferência. Caralho, pô, mas o que tem a ver? Nossa, mano. Mas ele falava isso, mano. Aí ele fala assim, eu tenho que... Escuta, eu tenho que dar... Não é. O negócio tem a ver. O que é? Olha só, quando eu faço isso aqui, ó, aluno, você tá me prestando atenção? Quadradinho. Tá, então tá bom. Pode fazer quadradinho. Tá prestando atenção, tá. Olha só, quando eu faço assim, ó, olha só, presta atenção, aluno. Eu vou fazer assim, ó, e finalizei, certo? Ó, o que eu fiz isso? Eu fiz um ciclo. O que significa um ciclo na matemática? Uma volta. O que significa uma volta? 2π. Porque a circunferência tem 2π. 2π, medidas de raio, 2π radiano. Só que a medida dele não era o raio. Porque o raio eu vou voltar pro tempo. Eu não quero, eu quero o domínio da frequência. Olha só que como o cara ligou as coisas. Não, o negócio é de louco. Não, o negócio é de louco, gente. Aí ele ligou isso, J ômega é 2π. Eu vou dar ômega como 2π. Ou seja, é um instante. Um instante é um ciclo. Toda vez que eu dou um ciclo de tempo, eu dou um ciclo na frequência. Ou seja, eu dou um ciclo na matemática. Ou seja, eu dou um ciclo no ciclo. Um ciclo no ciclo é 2π.
Caralho, então isso Cacete, é só coisa porra! de louco? Esse cara era louco, pô! Era mais louco do que eu! Aluno, você tá prestando atenção? Como é que você... Eita. Muito bem, não para Vai aí. jogar lá depois. Não para aí. Aí, esse cara era mais louco ainda. Nossa, Aí ele foi mais além. eu acho que eu tô ficando Não. louca. O som tá combinando. Aqui é só rock, tá louco, é só rock pesado. Eu nem sei que música tá comendo lá aqui. Muito bem, vamos lá. Aí esse cara fala assim, bom, agora Filmando cena. eu não quero nada que nego já fez, que já existiu. Eu vou criar as minhas letras. Aí ele falou assim, eu vou criar o S. O S é exatamente o J1. Agora é o S. O S é exatamente o J1. Então quando ele foi para o domínio da frequência, ele teve que mudar os critérios que existiam. Então ele criou a letra S e tal. E o S quer dizer só o J1. Ou seja, para você ter movimentos ondulatórios, ou seja, o que ele quis ela dizer com isso, exatamente? Quando você dá essa porrada aqui, o aluno, você está me escutando? Aluno, você tá ótimo. Quando você dá essa porrada aqui, ó, tá? Não foi apenas um pá, foi um pá seguido de uma ondulação. Essa ondulação no tempo que você nem percebeu, existiu. Isso o que é? O que esse cara fez? Ele transformou isso em uma matemática. Certo? Isso é 1 sobre S ao quadrado. Ou seja, ele transformou... Porque quando você tem o número real e o número imaginário, você tem movimentos ondulatórios. Né? E o cara fez exatamente isso, só que ele era um matemático. Ele não era um eletrônico, nem existia o transistor, muito menos a válvula. A válvula ela foi criada muito tempo depois da válvula. A válvula foi criada muito tempo depois. Que por sinal das coisas, um negócio interessante. Eu adoro válvula. Válvula é uma lâmpada. Ô aluno, você sabe o que é uma válvula? Sabe? Ah, ótimo. Então a válvula é uma lâmpada. É exatamente uma lâmpada incandescente, certo? Que também um cara muito louco falou o seguinte, porra, como é que eu posso pegar isso aqui e fazer com que um sinal entre por ela e saia amplificado, né? Exatamente isso. Aí ele criou lá o filamento, a válvula, entende? A grade, escambau. Eu que sou eletrônico, eu sei como que é. Talvez você, aluno, não saiba, mas você tenha que... Olha um pouco os livros de antigamente, que você vai ver como é que o negócio é interessante. Eu sou apaixonado lá por válvula, por acaso. Mas voltando lá ao Laplace, aí ele foi inventando as leis, ele foi colocando, ele foi transformando todos esses movimentos ondulatórios em fórmulas matemáticas. 1 sobre S ao quadrado. E foi, aí gerou um monte. Aí foi, né? A partir desse princípio ele criou o resto. E isso que usa até hoje na eletrônica para quem estuda. Né? Então, algo que nego lá descobriu em 1800 e nada. E nem esperava que isso fosse acontecer. Mas o principal das coisas que eu acho é que esse cara, ele teve a intuição e viu que a observação dele por apenas um movimento no tempo, ele conseguiu passar isso por domínio da frequência, que já existia, mas ele enclausurou um cálculo matemático em cima dessa descoberta. Isso é a coisa mais importante que teve. Tanto é que não existiu mais ninguém. Você vê matemático fazendo o que já fizeram. Descobrindo coisas que já lá descobriram, um pouco mais afinadas ou não. Mas não existe mais. Essas pessoas observadoras, você tem que observar a natureza. Se você observar a natureza, ela vai ver, ela te diz tudo. Ela não está escondendo nada. Ela não esconde nada. Ela está aí para você descobrir as coisas. Por isso que hoje, nego, o filho da puta só quer jogar videogame.
né? Só quer pegar lá um joguinho, jogar videogame, nunca mais você vai aprender alguma coisa que preste. É na vida, isso vale pros pais. Não é mesmo? Enfim, é isso aí, gente. Quis deixar aqui o meu, como é que chama? A minha contribuição pros que vierem e pros que já foram. Vocês já foram.